Oi, gente. A gente vai falar sobre a Grécia Antiga e Roma também. A gente vai dividir esse conteúdo em algumas pequenas partes. A gente vai ter uma parte falando sobre esculturas, vai ter uma parte falando sobre arquitetura, sobre pintura e assim por diante. Sempre focado nessa questão das artes visuais dentro do mundo grego antigo e do romano também. A gente vai, antes de falar diretamente da escultura, falar sobre os períodos em que a Grécia Antiga, que a arte clássica antiga, ela é dividida. Quando a gente fala de arte clássica, a gente está falando do período grego e romano, da Antiguidade. Bem, a gente vai dividir ela em três partes. O período arcaico, o período clássico e o período helenístico. E o que são essas três coisas? O período arcaico é o período inicial da produção de arte grega. Bem, essa produção inicial tinha uma influência muito grande do Egito, tá? O Egito era na época a maior civilização que tinha. Então, ao redor dele, a gente tem que lembrar que ele vai estar influenciando todos aqueles povos. A gente sabe que o Egito ele fica na África e a Grécia ela já está naquela área de transição entre a África e a Europa. Então, ela vai influenciar não só aquela região da África, mas influenciar também a região que vai chegar até a Europa. Bem, o período clássico é onde a arte grega ela vai realmente se desenvolver plenamente, onde ela vai ter todas as características que ela tem. E o período helenístico é um período que a Roma já tem dominado a Grécia. O Império Romano ele dominou vários outros impérios, eles tinham uma política de expansão territorial, e dentro dessa política de expansão territorial, ele acabava invadindo outros territórios, a Grécia também foi invadida, e eles, como gostavam muito da produção cultural grega, eles acabaram incorporando os elementos culturais gregos. Bem, o grego não gostava muito de ser chamado de helenístico, porque era mais ou menos como se fosse uma ofensa, porque o cara que era helenístico era o romano artesão que produzia uma obra mais ou menos aos padrões gregos. Então, o grego ele perdia economicamente com isso, ele perdia dinheiro na sua produção. Bem, hoje a gente vai falar bastante da escultura e pensando no período arcaico, a gente tem uma influência muito grande do Egito. Dentro dessa influência do Egito, as esculturas elas eram produzidas com um formato reto, com os braços bem próximos ao corpo, certo? E quase sem nenhuma noção de movimento. No período arcaico ainda, a gente vai ter o desenvolvimento de algumas esculturas, entre elas uma que ficou muito conhecida, que é o Coros, que é um soldado grego, onde a gente tem o começo de um movimento. Eles fazem ele com um pé um pouquinho mais para frente, saindo daquela forma reta da escultura egípcia, e também faz um leve movimentar de braço. Então daí a gente já tem uma estrutura que ela vai se modificar um pouco, tá certo? Vai ficar a imagem do Coros aí para vocês. E a gente vai ter uma outra escultura, que é o Éfeso de Critios, que ela já vai empregar muito mais movimento. Em vez de eu ter apenas o movimento leve da perna e do braço, ele já vai incorporar o movimento da cabeça, colocando ela um pouco para o lado. Bem, inicialmente eles faziam utilização do mármore. Isso aqui é um pedaço de mármore, é uma pedra, é bem dura, de certa forma ela é bem resistente, mas isso dava um trabalho para ser produzido e também dava alguns problemas. A partir do momento que eu mudo a minha forma escultórica e os meus personagens começam a ter os membros mais longe da parte do corpo, eu tenho um problema. O mármore é muito pesado, então essa região aqui ela ia pesar muito e acabava que isso quebrava com o próprio peso. Em decorrência disso,
a gente vê várias esculturas e réplicas de esculturas aonde a gente tem a escultura sem um braço, sem a perna, sem a cabeça. Um exemplo bem famoso disso é a Vênus de Milos, né, que ela não tem os braços. Mas várias outras esculturas a gente vai encontrar que não tem braço nem perna por causa do peso do mármore, e exatamente ele quebrava sob o seu próprio peso. Para conseguir suprir essa necessidade e ainda deixar a escultura com movimento, o que foi que eles fizeram? Eles adicionaram um novo elemento para a produção da escultura. Esse elemento foi a produção da escultura em bronze. Para solucionar o problema com o mármore, eles resolveram fazer esculturas em bronze, porque, como eu falei anteriormente, o mármore ele quebrava sob seu próprio peso. O bronze não vai acontecer isso com ele. Vocês já devem ter visto alguma escultura feita desse tipo de material. Tem algumas em praças públicas, mas também se... eu não ando em praça pública, eu nunca vi uma escultura do tipo. Em filmes você já deve ter visto, ou em jogos. Quem já jogou aquele jogo God of War, se eu não me engano, no 1, o personagem principal ele luta contra uma escultura gigante. E aquela escultura ali ela é feita em bronze. Aquela escultura ali é uma escultura que representa uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o Colosso de Rhodes. Ele era feito com uma camada de bronze por cima, e ele tinha uma estrutura de madeira por dentro, né, para ela poder ser colossal. Não tinha como eles fazerem completamente de bronze, certo? Então ela era ocada. Algumas dessas outras esculturas que eles fazem também são ocadas, né, feitas dentro de uma forma. O Colosso de Rhodes ele não chegou até nós porque ele foi destruído. Tem relatos que dizem que o pessoal arrancou o bronze para fazer armamento. Naquela época, os gregos utilizavam espadas que eram feitas de bronze. Não só os gregos, né? Mas os gregos e os outros povos também. Então, eles destruíram a estátua para estar fazendo armamentos. Tá? Também tem algumas outras controvérsias sobre a estátua, mas a gente não vai se alongar sobre isso. Bem, a gente tem que falar também sobre a questão da temática das estátuas. As estátuas gregas, a gente tinha principalmente uma temática voltada para a religiosidade. Tá? Eu digo isso principalmente por quê? Porque no período arcaico não era bem assim. No período arcaico tinha uma representação de algumas figuras, como o Coros, que eu falei anteriormente, ele era a representação de um soldado, certo? Ele não era uma figura idealizada, ele não era um deus, ele era a figura de um soldado. Tá? Então, o grego trabalhava muito com essa questão da representação do idealizado. Os personagens que eles produziam, como o Discóbulo, era um atleta idealizado. Ele não era um atleta real, ele era um atleta idealizado. Os deuses que eles produziam eram deuses idealizados, eram perfeitos dentro da concepção deles de beleza da época. O romano, apesar deles quererem também trabalhar com esse padrão de beleza, eles pensavam uma figura que era cívica. Então, quando você vê o período romano, você vai ter a representação de muitas pessoas que foram importantes para aquela sociedade, certo? Os Césares, por exemplo, tá? E esse tipo de representação a gente tem até hoje. Então, quando a gente vai em uma praça pública, a gente vai ter, geralmente, uma representação da pessoa que é homenageada naquela praça. Bem, por hoje é só. A gente vai continuar na próxima videoaula falando sobre a arquitetura grega.